Bom dia a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, aos meus colegas de mesa, Tatiana. A gente vai tentar abordar aqui agora um tema que realmente é muito crucial na caminhada desses pacientes com câncer, né? O doente que tem uma síndrome coronariana aguda e que, porventura, está no início do tratamento de um câncer ou até descobre um câncer no contexto da síndrome coronariana aguda e que precisa operar, né? Fazer a colectomia. Então, sem querer ser muito prolixo, que a Tatiana já abordou esses temas, né? Queria lembrar só que o câncer de cólon é o terceiro tipo de câncer mais comum do Brasil, né? Esses dados do INCA. É uma doença que é cada vez mais incidente, assim como a doença coronariana crônica. Então, assim, os fatores de risco das duas doenças, elas se conectam, né? Porque a gente vive no mundo moderno, então aqui é o laser, né? Então, assim, a gente tem assim, terapia do câncer, vias biológicas, dados demográficos, estilo de vida, poluição. Então, acaba que essas doenças caminham juntas, né, nos seus fatores de risco. Então, é natural que elas incidam cada vez mais. Se a gente tem esses dados, a gente vê que os pacientes, né, que têm doença coronariana e que têm câncer, eles realmente têm uma queda na sobrevida importante, né, ao longo dos anos, né? Então, os doentes, né, que não têm, enfim, nem câncer, nem doença coronariana, têm uma sobrevida boa, enfim, quando começa a incidir as duas patologias, essa sobrevida cai. E quando o doente tem as duas, é pior ainda. Entrando agora um pouco no tema objetivo, né, que foi solicitado, assim, em relação ao doente que tem a síndrome coronariana aguda e tem a necessidade de colectomia, como é que eu procedo? É um desafio terapêutico, porque realmente a gente está diante de uma doença isquêmica aguda, trombótica e um doente que precisa operar. Então, o que a gente tem como pilar para decidir, né? Primeira coisa é o doente tem que estar estável. Então, para tomar qualquer qualquer decisão cirúrgica, esse doente tem que ter condições de cirurgia. Então, é natural que a gente precise estabilizar o paciente no contexto de um infarto agudo, de uma síndrome coronariana aguda de alto risco, né? A gente precisa analisar também o infarto, se é um infarto com supra, se é um infarto sem supra, enfim, isso com certeza vai impactar, né, na decisão. Definir também, principalmente, qual é o melhor método de revascularização, né? Muitas vezes os pacientes fazem a revascularização no contexto de emergência e descobrem o câncer. Esses é o que tem um desafio maior. É difícil a gente tá diante de um paciente que está num pré-operatório de uma colectomia e aí faz um evento, esses doentes são menor incidente, né? E qual será o momento, né, da cirurgia não cardíaca nesse paciente que infarta? Então, é justamente o que a gente tem, né? De fato, né, o doente está numa divisão entre a isquemia aguda e o risco dele ter sangramento após uma síndrome coronariana aguda, que é um cenário extremamente desfavorável, né? E, além disso, teria que entrar também aqui, né, a celeridade, porque o doente com câncer não pode aguardar muito tempo. Então, para isso, a gente tem que, né, resgatar as nossas diretrizes, né? A gente usa principalmente 3 diretrizes, né? Americana, europeia e brasileira. A gente vai tentar expor o que elas dizem, né? Então, a diretriz americana de 2024, ela traz esse slide, né, dizendo que assim, o paciente que tem, né, uma síndrome coronariana aguda e precisa passar por uma cirurgia não cardíaca, quando ele está diante de um cenário que ele fez só uma angioplastia por balão, a gente precisa esperar 14 dias em média para poder submeter o paciente a uma cirurgia. Quando é um cenário de um stent não farmacológico, a gente pode pensar em operar o doente com 30 dias do evento, né? Claro que a gente vai precisar suspender esses tempos todos, estão aqui explicitados, porque o que vai fazer a gente tomar a decisão é quando é que a gente vai poder abrir mão do inibidor do receptor PY2, que é o clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, enfim, são os exemplos. Só que o mais comum da nossa sociedade atual, na era dos stents farmacológicos, é esse cenário aqui, né? Então, o doente, e o motivo da discussão é esse, né? O doente que colocou um stent farmacológico, né, e que passa por uma doença coronariana aguda. Então, nesse paciente, o ideal, classe 1, seria poder esperar 12 meses para poder fazer a cirurgia.
No caso do câncer, que é um time sensitive cirurgia, né, não pode ficar aguardando, sim, a gente tem como pilar 3 meses após o evento. Claro que isso tem pouca literatura disponível, mas então assim, é uma classe nível de evidência 2B, né? E falando um pouco mais sobre os antiagregantes que são usados no tratamento, né? Quando o estudante precisa operar, o ideal é que ele opere com aspirina. Mas se porventura ele precisar retirar a aspirina, essa aspirina tem que ser retirada em média 4 dias antes da cirurgia, né? O clopidogrel a gente tem como 5 a 7, prasugrel por ser mais potente, 3 a 10, o ticagrelor, ainda que seja mais potente, ele tem uma meia-vida menor, então ele pode encurtar o uso dele, a suspensão, de 3 a 5 dias antes da cirurgia. Já na diretriz europeia, não foge muito disso, ela basicamente compartilha das mesmas ideias, né? Então, a suspensão do inibidor P2Y12, né, no contexto de uma síndrome coronariana aguda, que é este cenário aqui, a gente também respeita no mínimo 3 meses, idealmente, né? Claro que se pudesse esperar 12, seria melhor. O doente, enfim, e qual é o cenário, né? O doente que tem um risco maior trombótico, né? Que é o doente que vai ter um impacto na mortalidade se a gente suspender o segundo antiagregante, é o doente que passou por uma angioplastia com menos de 1 mês, teve uma síndrome coronariana aguda com menos de 3 meses, né? Ou tem um alto risco de estente trombótico, aquelas angioplastias de bifurcação, de tronco, que estão sob risco maior. A gente cai para este cenário aqui, né? Se o doente tem menos de ter esse período hábil para poder operar, então às vezes é um doente que está um sangramento de colo, uma doença obstrutiva do colo, precisa de uma cirurgia mais rápida, a gente cai para esse lado aqui, né? Então, se o doente tem menos tempo, tem esses fatores de risco, um tempo menor de síndrome coronariana aguda, a gente pode fazer ponte com o inibidor da glicoproteína 2B3A venoso, para o doente poder ser operado e retornar, ou uma ponte com a substância chamada cangrelor, que atualmente não está disponível no Brasil. Se possível, esperar um pouco para operar. Já na diretriz brasileira, a gente não tem informação, do doente cirúrgico, né? Basicamente, ele traz a informação dos doentes que são submetidos à angioplastia. Essa diretriz é do ano passado, é a mais atual. Ela basicamente é um espelho, né, do que a gente entende nas outras diretrizes. Se possível, aguardar 12 meses, né? Entre 6 a 12 meses é 2A, entre 30 dias e 6 meses ele não traz o tempo exatamente de 3 meses, como as outras diretrizes trazem. O que eu observei, assim, reestudando e lendo, é que os doentes que passam por stent, a gente tem bastante bibliografia. Agora, quando o doente é operado do coração, isso tem pouca informação nas diretrizes, tanto europeia, americana, brasileiras, nem muito aborda esse tema. Então, eu trouxe esse paper aqui de uma revisão, uma coorte de casos de quase 5.000 pacientes. Claro que a coorte não se delimita a doentes com câncer, né? É doentes que precisam de passar por qualquer tipo de cirurgia não cardíaca, mas tinha paciente com câncer também nessa coorte. E o que a gente entende, né? Entende que, independentemente do fato de ter, do tempo, enfim, de operado ou não, só o fato de o paciente ter sido submetido a uma cirurgia de revascularização, ele aumenta muito a mortalidade intra-hospitalar em 30 dias. Você vê que basicamente quase dobra, né, os doentes que foram operados e os que não foram operados. E isso não se resume só à mortalidade, se resume, inclusive, a principais complicações no pós-operatório imediato, seja doença renal aguda, pneumonia, sepse, AVC, enfim, reinfarto. Então, é um desafio mesmo terapêutico esses pacientes. E a gente entende também, por essa informação desse paper, que esperar mais tempo também com a cirurgia parece ser seguro. A gente vê aqui nessa tabela que quanto mais tempo passa após uma cirurgia de revascularização, menos é a incidência desses eventos adversos. Então, a gente tem, assim, o clássico que a gente acaba fazendo lá no Instituto é o doente que faz uma cirurgia de revascularização ser liberado para uma cirurgia não cardíaca com 4 a 6 semanas. Isso é o clássico que a gente sempre faz. Mas, se a gente puder esperar, quanto mais meses a gente espera, menor é a taxa de incidência. Então, em resumo, assim, o que eu queria reforçar dos conceitos é que a decisão tem
tem sempre que ser individualizada, cada paciente é um paciente, cada paciente pode esperar menos ou mais que o outro. A gente precisa pesar muito o risco isquêmico de um novo infarto, de um reinfarto contra o risco hemorrágico e a celeridade que precisa operar os doentes com câncer. Então, a grosso modo, se possível, a gente precisaria aguardar no mínimo 3 meses após um evento agudo, né? E uma mensagem também importante é suspender o inibidor, né? P2Y12, o mais próximo da cirurgia, e ainda assim retornar o quanto antes. Então, uma vez o doente operado e liberado do ponto de vista cirúrgico, a gente poder retornar esse segundo antiagregante. Obrigado a todos aí pela oportunidade.